tem que entender o seguinte: você está entrando num negócio que não depende só dele. Petrobras. E Ontem mesmo a caixinha fica, não fica? O que que faz? Vende, não vende? Petrobras é um caso interessante, né? Porque ela vinha numa crescente, né, de mudança de gestão e melhoria de resultados, e criou-se até uma polêmica, né? Porque o combustível foi ficando muito caro por conta da paridade internacional do preço, né, do petróleo. Mas para o acionista é ótimo. Aquela que até a gente estava conversando antes da live, né? Tem a visão de acionista e a visão de cliente, né? Para quem abastece o tanque, a gasolina alta é ruim, mas para quem tem ações é bom, né? Eh, eu até fiz um vídeo brincando, falei assim: "Ó, meu combustível tá pago, o que eu ganho de dividendo do Petrobras paga o meu combustível", né. Agora, olhando assim pra uma perspectiva de médio prazo, né, tirando qualquer tipo eh, de interferência ou mudança, porque a gente não sabe o que pode acontecer, não tem como adivinhar o futuro, né. Então quando a gente faz uma análise também, a gente pensa o seguinte: o risco uma intervenção na gestão, de uma mudança no rumo da empresa aumentou? Aumentou, né. Então a única coisa que a gente pode entender é a seguinte: aumentou o risco de uma ingerência política maior na empresa, né. Mas isso é um risco. Risco é uma coisa que você não tem como quantificar o percentual de acontecer ou não. Então a gente trabalha com a informação que a gente tem. Entendeu? Então isso, lógico, o risco afeta o valuation da empresa? Afeta, né. A percepção de risco afeta o prêmio que você quer daquela empresa. Se eu tenho um risco maior no projeto, eu vou querer um retorno maior, né. Mesma coisa, o banco vai emprestar a juros. Se o cliente tem mais risco, ele vai querer uma taxa de juros maior. É a mesma coisa o investidor. Se eu quero comprar uma ação que tem um risco maior, vou querer um retorno maior. Então, dito isso, a gente olhando para o preço do petróleo, né, cenário geopolítico, crise da essa guerra da Ucrânia com a Rússia não vai ser uma guerra que vai ser de curto prazo, como se imaginou, né, vai ser uma guerra que vai se estender aí por alguns anos. Isso tem impacto no preço do petróleo, né, isso tem impacto no preço do gás, tem impacto no mercado de energia, no mundial. Então, assim, eu acho que a gente tem que entender todas essas que tudo isso impacta, né. Eh que eu falo, não é só a voz a fala do presidente ou a fala do ministro. Tudo isso Todo um cenário impacta. macro, né, Todo o tudo cenário sim. macro que é muito complexo. Qualquer empresa de commodity tem isso, né. Então quando você entra investir numa empresa de commodity, tem que entender o seguinte: você está entrando num negócio que não depende só dele, né. A China fala: "Ah, pá, minha Exatamente. recuperação econômica tá menor", aí ela vale plum para baixo, né. Exatamente. Então a Arábia Saudita fala: "Não, a gente vai dobrar a produção do petróleo", o preço do petróleo desaba, entendeu. Então você tem fatores que são externos à empresa, não dependem da empresa. E tem empresas que só o que ela se a empresa fizer o trabalho dela bem feito, já vai dar resultado. Então, empresas de commodities têm essa questão, né. Mas o cenário que a gente vê, né, para os próximos anos é um cenário de petróleo alto, né, petróleo nessa faixa alta, que é bom para a Petrobras, que é uma empresa de petróleo, né. Eh, a gente espera que ela continue pagando dividendos, não nessa faixa de 66% que ela pagou aí, que foi uma loucura, né. Quem comprou a Petrobras seguindo a nossa recomendação, já pagou o custo da ação que foi comprada, né, na época que a gente recomendou, né, só o que ganhou de dividendos, né. Então, se eu descontar os dividendos que eu receber do meu preço da Taesa não, da Petrobras, meu preço médio de Taesa é zero, né, tá zerado já. Então, eu falo assim, a minha posição de Taesa não vale a pena ser vendida, porque Petrobras. Petrobras, exatamente. De Taesa também não vale a pena também. Eu vou entrar nesse assunto, vou entrar nesse assunto. Por quê? Porque os dividendos que eu recebi já pagaram o investimento na empresa, né, então meu preço médio, entre aspas, pessoal é zero, né. Por que eu vou vender essa posição? Deixa essa posição lá, né. Eu acho que a empresa que vai vir a pagar dividendos e investimento é a longo prazo, né. A gente tem um governo hoje, mas daqui a
4 anos a gente pode ter outro governo, ou se for reeleito, daqui a 8 anos a gente vai ter outro governo, daqui a... E política é curto prazo. PetroRio, que é uma ação que está sendo muito falada, vem dando bons lucros aí para os seus acionistas. Há muito tempo a PetroRio sobe, 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 não para de subir, né? E muitas pessoas que também estavam posicionadas em Petrobras acabaram mudando posição para a PetroRio, né? Para não ficar ali posicionado em uma ação que tem uma ligação direta com o governo de esquerda, no caso agora com o Lula. O que você acha da PetroRio? Olha, eu sinceramente eu não acompanho ela de perto, né? Eu tenho meu time de análise, ele tem uma pessoa que cuida dessa parte de commodities, petróleo, aliás, uma pessoa super competente, já tem mais de 15 anos de experiência só nessa área de elétricas, parte de concessão pública e commodities. Eh, mas o que eu conheço da PetroRio é o seguinte, é uma empresa ela tem uma pegada diferente da Petrobras, já é uma empresa de focada em crescimento, focada em aquisições. Então ela vem crescendo muito nessa pegada de aquisições, né. Ela compra um campo ou compra uma bacia, compra um pedaço de uma empresa que ela não quer explorar mais, e ela consegue ter um crescimento ali na produção. Não é uma empresa tão focada na distribuição de dividendos. Então ela foca o dinheiro dela, os lucros que ela recebe, na aquisição de novas Novas áreas, plantas. novas empresas, novas áreas de exploração. É, a visão que eu tenho é a seguinte, que o mercado precifica esse crescimento, né. Então, não que seja ruim, né, mas o mercado já precifica esse crescimento, já espera que ela vai crescer bastante. Se vier um resultado, né, como é interessante, a gente pode fazer até um paralelo com o caso da Magazine Luiza. O mercado já tinha uma precificação nela, já colocando na estimativa que ela ia continuar crescendo, né, naquele ritmo que ela vinha crescendo. E realmente ela sempre crescia, sempre entregava crescimento. Então a PetroRio tá nessa pegada, ela está sempre entregando crescimento, sempre entregando crescimento. Se vier 1, 2, 3 semestres sem esse crescimento, o pessoal já vai tirar esse prêmio, né, a gente chama de prêmio de crescimento do preço. Aí, a tendência da ação é dar uma corrigida grande. Então a pessoa que está comprando agora tem que ficar atenta a isso, né. Não vejo como uma empresa ruim, acho que é uma empresa que tem uma boa gestão, ela está conseguindo entregar esses resultados, mas eu vejo como uma empresa que tem um prêmio de crescimento, né, e isso está no preço, né, muito grande. E a pessoa que comprar a ação agora, ela pode não entregar esse crescimento que está prometido, e isso pode impactar no preço das ações.